noite, irmãos. Eu saúdo a todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de estender essa saudação a todos aqueles que estão nos acompanhando através da internet, que Deus possa abençoá-lo ricamente. Privilegiado, é assim que eu me sinto, e ao mesmo tempo com temor e tremor. Não é fácil quando nós assumimos o púlpito da igreja para transmitir a mensagem de Deus ao seu povo. A minha oração é que Deus coloque em meus lábios as palavras adequadas e que ao final dessa exposição, todos nós, possamos sair daqui edificados com a mensagem do Senhor. A mensagem não é minha, a mensagem não é Júlio César, a mensagem é de Deus. Eu sou apenas um canal, sou um servo, e diga-se de passagem, um servo inútil. Mas a minha oração, como eu já disse, que Deus possa nos abençoar para que a palavra do Senhor alcance os corações. Antes de ler o texto propriamente dito, que nós vamos embasar a nossa meditação, eu gostaria de fazer 5 perguntas para a igreja e para você que está nos acompanhando, para a nossa reflexão, para refletir, para que nós possamos responder naquele momento em que nós estamos em casa, que vamos deitar e que colocamos a cabeça no nosso travesseiro. São perguntas simples, mas que devido nossas imperfeições, nem sempre nós conseguimos responder com tanta facilidade. A primeira diz o seguinte, a primeira pergunta: nós agradecemos a Deus por tudo que Ele tem feito em nosso favor ao longo das nossas vidas? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta: nós lembramos de tudo que Deus fez e tem feito para nos beneficiar? A terceira pergunta: nós temos consciência de que tudo que temos foi Deus que nos deu? A quarta: nós temos consciência do quanto Jesus sofreu, do quanto Ele foi humilhado para nos salvar? A quinta e última pergunta: nós temos consciência do quanto Deus tem sido misericordioso para conosco? São perguntas simples. Vocês perceberam? Ao longo das nossas vidas, Deus tem sido generoso para conosco. Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênção. E nós não merecemos absolutamente nada. Não pense que você e eu e você, parafraseando uma música de um cantor popular, não pense que nós merecemos alguma coisa. Muito pelo contrário, nós nem merecíamos estarmos aqui esta noite. Mas Deus, por pura graça, bondade e misericórdia, Ele nos trouxe aqui esta noite. Ele colocou você, que está nos acompanhando através da internet, para ouvir os ensinamentos que nós encontramos na palavra dEle. Salmo 103, salmo bastante conhecido, e eu creio que todos nós, alguma vez, já ouvimos alguma meditação nesse texto. Salmo 103, a minha versão das letras grandes, né? Logicamente que eu ia facilitar a minha vida na leitura.
E diz assim a palavra de Deus, Salmo de Davi: bendiga minha alma o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto o oriente está longe do ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao ser humano, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Mas soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendigam o Senhor os seus anjos, valorosos em poder, que executam as suas ordens e lhe obedecem à palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, ministros seus que fazem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiga minha alma o Senhor. Que palavra maravilhosa nós encontramos nesse texto. Em 1994, eu e Ceiça participamos de um encontro de casais. E foi a primeira vez, apesar de já ter muitos anos na igreja, naquela época, nós chegamos na igreja em 86, por ocasião do nascimento do nosso filho mais velho, então estava com 8 anos na igreja. Foi a primeira vez que eu ouvi uma mensagem nesse salmo. E eu quero crer que todos nós temos algum texto bíblico que é aquele que é, digamos assim, do nosso coração. Toda a Bíblia, ela é belíssima. Ela nos fala da criação, nos fala a respeito dos benefícios de Deus para conosco, mas tem aquele que nos toca. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu já li esse salmo. E esse salmo, por si só, ele já é uma mensagem. Ao concluir a leitura, que Deus nos abençoe, eu creio que nós já sairíamos daqui satisfeitos. Eu creio que nós já sairíamos daqui satisfeitos pela objetividade, pela clareza e pela beleza do salmo. Mas
nós gostaríamos de fazer algumas considerações. E o meu desejo é que, ao concluir essa meditação, todos nós, principalmente eu, possamos sair daqui esta noite edificados com a exposição da palavra de Deus. A você que está nos acompanhando da mesma forma. Esse salmo é muito profundo e que por si só, como já mencionei, é uma mensagem onde Davi abre o seu coração. É um discurso que ele faz consigo mesmo. Gratidão, de louvor, de adoração a Deus por tudo que o Senhor realizou na vida dele. E que certamente este salmo se aplica aos nossos dias. Será que nós seríamos capazes de enumerar quantas bênçãos diariamente o Senhor tem derramado sobre nossas vidas? Certamente que não. Muitas vezes Deus nos abençoa de uma forma que nós nem percebemos, nas mínimas coisas. Ao deitar, ao levantar, quando estamos dormindo, é Ele que cuida de nós. Quando saímos para o trabalho, é Ele que nos conduz, é Ele que nos protege. Então Deus tem sido, por demais, maravilhoso conosco. Percebam que Davi inicia e termina o salmo conclamando a sua alma a bendizer ao Senhor. O que é que nos diz o versículo 1? Bendiga minha alma o Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Ou seja, bendizer de uma forma integral, de uma forma inteira, ao nome do Senhor. Davi reconhece o quanto Deus tem sido bondoso para com ele. E ele exclama, ele fala para sua alma em alto e bom som: bendiga minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Versículo 22, a parte B, nós vamos encontrar: bendiga minha alma ao Senhor. Ou seja, ele inicia o salmo e conclui bendizendo ao nome do Senhor, reconhecendo o que Deus tem feito na sua vida. Bendizer significa glorificar, significa adorar, significa louvar. É uma expressão de gratidão que nós vamos encontrar em todo esse salmo. Ele relata o que Deus tem feito na sua vida e agradece ao Senhor. Lembrem-se das perguntas que nós fizemos. Depois vocês podem meditar. No verso 2, Davi alerta sua alma para não esquecer de nenhum só dos seus benefícios. A segunda pergunta, nós lembramos de tudo que Deus fez e faz para nos beneficiar? Certamente que não. Eu costumo, no dia anterior, no meu trabalho, anotar tudo que eu tenho que fazer no dia seguinte. Até porque senão meus cabelos brancos vão me atrapalhar e eu vou esquecer mesmo. E como eu trabalho com processos, eu tenho prazos, então eu não posso esquecer. Eu tenho que sempre estar anotando o que eu vou fazer no dia seguinte. Já aconteceu alguma coisa de esquecer, de anotar? Já. E aí as complicações vêm para cima de mim. Nós precisamos ser lembrados quase que diariamente de tantas coisas, porque somos esquecidos. Continua, temos que guardar em nosso ser o sentimento de gratidão a Deus por tudo que Ele tem nos concedido, agradecer pela vida, agradecer pela família, pelo alimento que o Senhor coloca à nossa mesa, pela igreja que nós temos, pela liberdade que nós estamos tendo de louvar, de adorar o nome do Senhor. Deixe que o sentimento de gratidão tome conta do seu ser integralmente. Não seja ingrato, não sejamos ingratos.
Apesar de não merecermos, Deus tem sido generoso, Deus tem nos fartado com tantas coisas, tem nos dado tudo que nós precisamos, até mais. Deus tem suprido nossas necessidades. No entanto, nós somos seres insaciáveis. Nós queremos mais e mais. Nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que Deus tem nos dado. Muitas vezes nós reclamamos. No versículo 3, Davi destaca o perdão de Deus. Nós fomos alcançados pelo perdão de Deus, é o primeiro grande benefício para nos aproximar do Senhor, é Ele nos conceder o perdão. E perdão de pecados é exclusividade de Deus, só Deus pode perdoar pecados. É Ele que nos perdoa, é Ele que restaura a nossa vida, é Ele que nos quebra e nos refaz, é Ele que nos renova. O profeta Miqueias, no capítulo 7, versículos 18 e 19, ele diz: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade, que te esqueces da rebelião do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Oh, glória a Deus por isso. Tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Que coisa maravilhosa. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. O primeiro benefício da graça de Deus, perdoar nossos pecados, como nós vimos no versículo 3. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as tuas enfermidades. Os estudiosos dizem que essa cura aqui, ela tanto pode ser espiritual como a cura do corpo. A cura que Deus nos dá. E nós fomos curados mesmo por Deus. Se você entrou aqui esta noite com alguma enfermidade, pode ter certeza de uma coisa: Deus, se Ele quiser, Ele pode curar você. Porque Ele é Deus, só Ele tem poder para realizar todas as coisas. Ele está no controle de tudo. É Ele que perdoa. Primeiro benefício da graça, como nós lemos no versículo 3. Nós não temos mérito no perdão, é fruto da graça. É graça de Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus. Efésios registra isso, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, para que ninguém se sinta o maioral. E ninguém possa dizer, como na música, né, de Roberto Carlos: esse cara sou eu. Eu não sou esse cara. Nós não somos esse cara. Só Deus, fruto da sua graça, do seu amor para conosco. Nossos pecados se tornam mais alvos que a neve. No Salmo 51, registra isso com bastante clareza: purifica-me com ensopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Nós temos até um cântico, né, que fala sobre, um cântico belíssimo: alvo mais que a neve. Belíssimo. Estávamos perdidos, mas o Senhor nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Ao recebermos uma bênção de Deus, meus queridos, nós devemos ter um coração grato. E mesmo que nós não sejamos abençoados, naquilo que nós desejamos, naquilo que nós esperamos, porque muitas vezes nós oramos a Deus pedindo uma graça, pedindo para resolver uma situação, uma determinada situação que está nos apavorando.
e a resposta não é do jeito que nós esperamos. Agradeça, porque o principal Deus já nos deu, que é a salvação. Sara todas as tuas enfermidades, é o Senhor. Portanto, seja grato a Deus por curar você. Agora menos, mas antigamente eu gostava de ler algumas coisas interessantes. E eu acredito que todos vocês aqui que se encontram, exceto as crianças, já devem ter lido algum livro de Machado de Assis, a história de Machado de Assis, logicamente. E ele tem duas frases que eu acho bastante interessantes, que fala assim: a gratidão de quem recebe um benefício é sempre menor que o prazer daquele que o faz. Ou seja, o prazer de Deus em nos perdoar é muito maior do que a nossa gratidão. Porque as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Então ele tem prazer na misericórdia. E nós nem sempre temos a consciência de dizer: oh Senhor, muito obrigado. Tem uma outra frase dele também que ele diz: a ingratidão é um direito do qual não se deve fazer uso. Você tem direito de ser ingrato. Nós temos esse direito. Mas não faça uso dele, principalmente em relação ao Senhor, nosso Deus. Nossa gratidão ao Senhor deve ser de todo o coração, integralmente, como nós já vimos no primeiro versículo. Adoração intensa. Tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Davi não deixa a apatia, não deixa o desânimo tomar em conta da sua vida. Bendize a minha alma o Senhor. A verdadeira gratidão e adoração vem do nosso interior. A palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, texto bastante conhecido de todos vocês, nos diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Essa é a vontade de Deus. Nós devemos adorar a Deus como Ele quer, como Ele requer de cada um de nós. Nós vamos encontrar o autor, João, escrevendo: Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Como tem sido a nossa adoração para com Deus? Será que muitas vezes nós não temos deixado a apatia, o desânimo tomar conta do nosso ser, do nosso coração? E muitas vezes nós esquecemos de adorar o Senhor como verdadeiramente deveríamos adorar. Davi expressa de forma espontânea o desejo de louvor e de adoração a Deus por seus feitos em sua vida. Já lemos o versículo 2: bendiga minha alma o Senhor e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. De Deus procede tudo que temos e somos. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Somos do Senhor. Atos capítulo 17, versículo 28. O salmista, no Salmo 116, ele faz uma pergunta no versículo 12: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Será que seria possível? Nós não temos nada. Nós somos tão insignificantes diante de um Deus tão grande, diante de um Deus tão poderoso, tão amoroso, tão benevolente. Se Deus não fosse benevolente, oh meu Deus, eu não estaria aqui não. Pode ter certeza, meus irmãos, que ninguém conhece aqui o quanto eu sou miserável pecador. Miserável pecador. E Deus diariamente tem renovado as suas misericórdias sobre minha vida. Como é maravilhoso nós estarmos na presença de Deus. Este salmo é uma expressão de louvor, de adoração.
Expressão de Davi que teve experiências com o Senhor. Quando nós lemos 1 Samuel, capítulo 17, nós vamos encontrar a vitória de Davi sobre o gigante Golias. Ninguém esperava aquela vitória. Mas quem venceu ali foi o Senhor. É Ele que nos dá a vitória, porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quando nós vamos ver 2 Samuel, capítulo 5, Davi derrota os filisteus. Depois, quando vocês tiverem um tempinho em casa, façam a leitura do 2 Samuel, capítulo 5, versículo 17 a 25. O interessante do texto é que todo exército foi convocado para prendê-lo. Davi vai para a fortaleza, para uma fortaleza. No entanto, eu gostaria de chamar a atenção nesse texto, quando vocês estiverem lendo. Davi consulta o Senhor. Senhor, devo atacar os filisteus? Tu os entregarás em minhas mãos? E a resposta de Deus: vá. Talvez você precise enfrentar algum inimigo hoje, mas Deus está dizendo para você essa noite: vá. O Senhor vai à frente. Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso Senhor. O resultado é que Davi derrotou os filisteus, para a honra e para a glória do nome do Senhor, nosso Deus. Deus nos protege diariamente, supre nossas necessidades, guia nossos passos. Provérbios diz, capítulo 3, confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Não queira fazer as coisas sem a presença de Deus. Consulte o Senhor. Faça como Davi fez. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Oh, meus queridos, nós vivemos dias tão difíceis, dias de grandes conflitos. Nós estamos vendo aí nação atacando nação, pessoas inocentes, crianças, idosos sendo assassinados de forma tão cruel. E a violência parece que não tem freio. As famílias sendo destruídas, inclusive dentro das igrejas. Nós estamos vivendo uma época de uma inversão de valores sem precedentes, onde o que está certo é errado e o que é errado está certo. E quando nós falamos alguma coisa que é certo, vem processo. É assim que acontece. Eu sou meio bocão. Eu confesso que eu sou meio bocão. Se eu tiver numa reunião na instituição que eu trabalho, se eu ver alguma coisa que saiu troncho, eu sou um dos primeiros a abrir a boca. Eu falo mesmo, eu não tenho papas na língua. Mas muitas vezes nós precisamos nos controlar. Porque as injustiças são imensas. A igreja do Senhor tem sido atacada e sendo influenciada pelo mundo, quando o contrário é que deveria acontecer. A igreja que deveria influenciar. Essa influência tem esfriado o amor de muitos. E é por isso que Davi exorta a sua alma, para que não deixe a apatia tomar espaço na vida dele. Porque senão vai esfriar o amor de muitos. Deixamos de glorificar o nome do Senhor e não damos o verdadeiro valor ao que Deus tem realizado em nossas vidas, em nosso favor. Vocês já perceberam que nós só temos, lógico, não é generalizando. E vocês já perceberam também que eu gosto de usar o pronome na primeira pessoa do plural. Porque parece até que quando a gente usa, né, você, parece até que quem está aqui à frente está isento dessas coisas. Não, nós. Eu sou o principal.
Mas vocês já perceberam que muitas vezes nós só agradecemos a Deus por as grandes bênçãos? A cura de uma enfermidade grave, retirar um filho das drogas, restaurar um casamento. Mas as coisas simples do dia a dia, não. Quantas vezes, meus irmãos, minhas irmãs, a você que está nos acompanhando, Deus tem nos guardado e nos dado livramento de coisas que nós nem percebemos. Nós não percebemos às vezes. Mas Deus tem sido gracioso para conosco em todos os momentos. Mais uma vez, expressa, Davi louva a Deus por sua graça e compaixão. Nós vamos verificar dos versículos 3 ao 5, Davi mencionando os benefícios da graça de Deus. Perdoa todas as tuas iniquidades, sara todas as tuas enfermidades, redime, livra tua vida da cova. Em algumas circunstâncias parece que a morte vai prevalecer sobre nós. Mas Deus é o Deus que redime nossa vida e nos coroa de graça e misericórdia. Versículo 4, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. Quando nós vamos ver o Salmo 107, versículo 20, nós vamos encontrar o salmista dizendo que Deus envia sua palavra para sarar e para livrar da destruição. Destruição aqui significa morte. Destruição aqui significa morte. Mas Deus envia sua palavra para nos sarar, para nos livrar. É Deus que farta de bens a tua velhice, renova a tua mocidade. Deus apenas não perdoa, Ele nos cura, Ele nos restaura. O Senhor nos renova. Nossa mocidade é renovada como a da águia. Deus é justo. Versículo 6, nós vamos encontrar: o Senhor faz justiça a todos os oprimidos. Nós vamos lá para Mateus capítulo 11, versículo 28, e vai nos dizer: o Senhor nos faz um convite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E mais, Ele prossegue, fazendo um convite, Ele nos faz uma promessa: e eu, o Senhor, vos aliviarei. Glória a Deus por isso. É Ele que nos livra. Deus se revelou a Moisés, chamando, capacitando. O Senhor usou Moisés com poder e fez maravilhas aos filhos de Israel. Versículo 7, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Deixa eu tomar alguém aqui que... Continuando, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. No versículo 8, o salmista destaca 4 atributos de Deus. 4. O Senhor é misericórdia, misericordioso, compaixão, longanimidade e benignidade. Atributos exclusivos dele. Esse é o nosso Deus. Oh, meus queridos, não se apavore. Deus está com você em todos os dias da sua vida, em todos os momentos. Deus está no comando de tudo. É Ele que governa a minha vida, é Ele que governa a sua vida, é Ele que governa tudo e todos. Porque Ele é Deus. Do nada, Ele fez tudo. Deus é maravilhoso. E cabe a nós reconhecer os seus atributos
E esses atributos nos levam a perceber de forma clara o quanto Deus é paciente para conosco e que, apesar de tudo, o Senhor tem nos abençoado. Nessa meditação, se nós fôssemos dar um título a essa meditação, a esse salmo, que ele já tem, a misericórdia de Deus, eu diria: o Deus abençoador, seja grato, tenha um coração cheio de gratidão. O salmista diz que Deus não retém a sua ira para sempre. A parte B do versículo 9, vamos ler todo o versículo: não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Vocês já imaginaram se Deus conservasse a ira dele para conosco? Embora Deus não se ire para sempre, Ele nos disciplina, mas é uma disciplina com amor. Provérbios capítulo 3, Salomão diz: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Eu tenho 2 filhos, já casados, já adultos, independentes, mas às vezes é preciso a gente chegar perto do filho e dizer: não faça isso. Às vezes é preciso. Eu me recordo muito bem da minha saudosa mãe. Minha mãe, quando ela queria dar uma bronca em um dos filhos, ela, por exemplo, em relação à minha pessoa, se ela dissesse Júlio César, eu sabia que vinha bronca. Marcelo Henrique, que é o meu irmão mais novo, era bronca. E ela dizia mais: você está grande, cabelos brancos, mas eu meto o cabo da vassoura. E a gente ficava calado, porque eu obedecia a mamãe mesmo, minha saudosa mãe. A ira de Deus é passageira, mas a sua misericórdia dura para sempre. Deus não nos trata, esse versículo é belíssimo, Deus não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos recompensa conforme as nossas transgressões. Versículo 10, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Deus é rico em misericórdia. Deus não nos acusa. Ele é longânimo, ou seja, Ele é paciente, Ele é bom o tempo todo. Deus tem sido gracioso para conosco em todos os momentos. Portanto, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 1. Quando lemos o 3º capítulo de Lamentações de Jeremias, Jeremias era conhecido como um profeta chorão. Vocês sabem disso muito bem. E quando nós começamos a ler o capítulo 3º de Lamentações de Jeremias, parece que nós estamos diante de um Deus perverso, de um Deus que tem prazer em nos massacrar. Mas o próprio autor, lá nos versículos 21, 22 e 23, no 21 ele começa dizendo: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, Senhor. Versículo 11, o salmista faz comparativo em relação à misericórdia de Deus. Como o céu está elevado acima da terra, assim é a misericórdia de Deus para com aqueles que o temem. Versículo 11, pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está distante o Oriente do Ocidente, assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. Versículo 12. Aqui o salmista faz menção ao perdão de Deus. O Senhor nos perdoa e separa de nós as nossas transgressões.
Em Isaías capítulo 43, versículo 25, o autor vai nos dizer: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Não é que Deus não tenha memória para esquecer, mas aqui é no sentido de que Ele não vai jogar aquilo que o Senhor apagou de nós, aquilo que Ele nos perdoou, Ele não vai jogar na nossa cara. Deus conhece nossa estrutura, sabe que somos frágeis, sabe que somos pó. O Senhor conhece a nossa condição humana. Versículo 14, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. A palavra de Deus nos diz que nós voltamos ao pó. Está registrado. Um pai humano às vezes esmaga seus filhos por causa das suas fraquezas. Isso é verdade. Muitas vezes nós que somos pais somos duros demais com os nossos filhos, por algo que ele tenha feito. Não usamos de paciência. Eu não lembro de ter batido, eu não batia nos meus filhos, eu nunca fui de bater nos meus filhos. Eu preferia dar castigo. Por exemplo, eles gostavam de ir para o jogo com Júlio César, né? Aí eu dizia: olha, tal dia você não vai ao jogo comigo. Mas quando chegava o dia do jogo, eu abria as pernas. Seixas dizia: você não deu castigo? Eu digo: homem, só essa vez. E só essa vez não chegava nunca. Versículos 15 a 18, nós vamos perceber o quanto nós somos efêmeros. E isso de forma tão clara. Quanto ao ser humano, seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Mas soprando nela o vento desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nós somos passageiros. Nós somos passageiros. Estamos de passagem aqui nessa terra. Mas o glorioso dia virá em que nós vamos encontrar com o Senhor Jesus para a morada eterna. Que coisa maravilhosa. O Senhor governa sobre todas as coisas, Ele tem controle de tudo. Aquele que recebe todo louvor e adoração do seu povo é digno, pois Ele é o Senhor, seu trono está estabelecido no céu. Seu reino é eterno e abrange tudo e todos. Não há nada fora do controle de Deus. Nada, absolutamente nada. O universo é convocado a entrar no grande coro de adoração para bendizer e exaltar o Senhor, assim como fez Davi. Pois só Ele é Deus e só Ele é digno de receber toda adoração. Versículo 22, já chegando próximo à conclusão, o salmista vai dizer: bendizer ao Senhor todas as suas obras. Que obras maravilhosas Deus fez. Em todos os lugares do seu domínio, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Oh, meus queridos, o que é que nós podemos aprender, assimilar com esse texto maravilhoso? Que Deus tem derramado bênçãos sem medida em nossas vidas e que jamais devemos esquecer dos seus benefícios. É Deus que perdoa nossos pecados, é Deus que muda a nossa vida, é Deus que supre as nossas necessidades, é Deus que nos protege diariamente dos perigos, é Deus que nos dá saúde, é Deus que nos dá tudo o que temos. Uma outra lição também para nós, saber que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e são a causa de nós não sermos consumidos.
Isso nos ensina sobre a graça abundante de Deus e nos encoraja a confiar em sua compaixão e perdão. O salmista descreve a compaixão do Senhor como sendo tão alta quanto os céus. É um outro ensinamento também. Isso nos lembra a bondade e da ternura de Deus para conosco, mesmo que nós não sejamos merecedores. Um outro ensinamento, o salmista contrasta a transitoriedade da vida humana com a eternidade de Deus. O salmista compara o amor de Deus aos que o temem com o amor de pai por seus filhos, e isso nos conforta, isso nos dá ânimo. Ao longo do salmo, nós somos convidados a louvar e bendizer o nome do Senhor por todas as suas obras maravilhosas em nosso favor. Oh, meus queridos, que nós possamos, como salmista, exaltar o nome do Senhor de todo o nosso coração, bendizendo eternamente por sua infinita compaixão e amor. E que possamos sair daqui esta noite e poder, em alto e bom som, poder dizer: mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.